Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Pedro e, primeiramente, gostaria de dizer que é um prazer estar participando aqui do Power AI 365 segunda edição. Lá em 2023, eu tive a oportunidade de participar da primeira edição e, na ocasião, eu lembro que eu havia dito algo no sentido de, se Deus quiser, vou estar participando da décima, da vigésima, ou seja, né, que o evento ia ser um evento que ia se perpetuar. E, por enquanto, a história está sendo escrita conforme eu imaginei. Cá estou, participando da segunda edição do Power AI 365. Bom, para quem não me conhece, vou apresentar um pouquinho sobre mim. Então, eu me chamo Pedro, sou Microsoft MVP na categoria de Business Applications, sou consultor de Analytics do Albert Einstein, sou graduado em TI, Tecnologia da Informação, pós-graduado em Business Intelligence e Analytics e estou pós-graduando em Engenharia de Dados. E eu tenho uma gama de certificações na área de tecnologia, então, que vai desde Microsoft, Nime, AWS, GitHub, Databricks, entre outras, tá? E para quem quiser me conhecer um pouco mais afinco, é, me acompanhar, os conteúdos que eu produzo nas redes sociais e tudo mais, basta escanear esses QR Codes, tanto do LinkedIn quanto do YouTube, que você vai ser redirecionado. E também tem o meu Instagram. Então, cada um é um tipo de conteúdo complementar. Então, no LinkedIn falo muito sobre as novidades, o que está acontecendo, muito referente a Power Platform, que é a minha categoria, onde eu sou MVP. Meu canal do YouTube, onde eu produzo os vídeos, solto vários conteúdos gratuitos, tenho mais de 300 vídeos já lançados, então é um canal que eu tenho desde 2019 e cada dia vai ganhando mais conteúdo. E minhas e o meu Instagram, ali geralmente é um contato mais próximo, ali nos stories, nas postagens e etc. Tá? Então fiquem à vontade de fazer uma conexão, me seguir e se inscrever no meu canal. Bom, aqui hoje eu vou apresentar um case, na verdade. Esse case eu já vinha é, com a pretensão de apresentá-lo em algum momento e eu estava aguardando esse momento para o Power AI 365, porque eu sabia que ia ter muito a ver com automação e o uso de inteligência artificial. Então, basicamente, administrando redes sociais com automação e IA. Por quê? Então, assim, além do meu canal no YouTube, as minhas redes sociais e tudo mais, eu também tenho um curso de Power Automate chamado Power Automate Elite. E essas coisas, para quem trabalha com rede social, sabe que ocupam muito do nosso tempo, mas muito tempo mesmo. E eu, como consultor de analytics, CLT, horário comercial, então eu não consigo dar um enfoque 100% também nas redes sociais. Isso acaba sendo algo que eu faço no contra-horário, ali após expediente, à noite, quando já estou muito cansado e tudo mais. E aí eu pensei, bom, como automatizar tudo isso? Como tornar minha vida mais simples e agradável nesse aspecto? Porque eu sou uma pessoa que falo muito de automação. Então, onde casa de ferreiro, o espeto não pode ser de pau. Então eu pensei, e se eu automatizasse tudo isso, utilizando a principal ferramenta cujo qual eu falo e produzo conteúdo que é o Power Automate? Então, a gente vai explorar aqui nesse case automações que vão desde Hotmart, YouTube, LinkedIn, Instagram, WhatsApp e ainda utilizando elementos de inteligência artificial ali, trazendo da OpenAI, entre outros serviços do Azure que a gente vai apresentar. Então, primeiro de tudo, falando sobre a Hotmart, o primeiro ecossistema que eu tenho criado aí de automações. Então, quando a gente está falando de Hotmart,
eu tenho, assim, como eu vou saber se um aluno meu comprou se alguém comprou meu curso? Então, eu tenho que ser primeiro, eu tenho que ser notificado através disso. E também eu gostaria de enviar, por exemplo, umas boas-vindas para esse usuário. É, eu gostaria de incluir ele na minha lista de transmissão, que é um grupo que eu tenho no WhatsApp. E a partir disso eu falei, bom, então vou automatizar todo esse processo. Então, por exemplo, hoje eu tenho algumas automações que, quando alguém compra um curso, o meu curso, ele é disparado. Então, ele executa um fluxo do Power Automate que envia uma mensagem de boas-vindas no WhatsApp para essa pessoa, porque quando essa pessoa ela compra o curso, tem os campos que são obrigatórios, que é o nome, telefone, etc. E eu recebo um extrato dessa compra. Então, a partir daí, eu falei, aqui eu consigo automatizar, porque se eu recebo esse extrato, eu consigo capturar essas informações e fazer todo um processo de automação. Então, quando uma pessoa compra o meu curso, ela recebe uma mensagem de boas-vindas no WhatsApp e ela também é adicionada à lista de transmissão do WhatsApp. Esse é o primeiro ponto. E aqui a gente já vê que também, em todo esse complexo de automações, eu utilizo uma API para integrar com o WhatsApp. E eu vou falar um pouquinho mais sobre ela adiante, tá? É uma API paga, obviamente, hoje você não consegue fazer esse tipo de automação com algo gratuito. Então é uma API que eu pago ali um valorzinho X por mês e eu consigo utilizar ela para fazer essas automações. Além de tudo, no meu curso, eu tenho um sistema de progressão. Então, conforme a pessoa vai assistindo e concluindo as aulas, ela ganha certas recompensas, que são insígnias, que é o que motiva também o aluno a continuar. Cada vez mais ele quer desbloquear novas conquistas, e isso é uma força motriz. Então, eu utilizo disso no meu curso. Então eu tenho uma automação que toda vez que ele atinge aquele percentual de conclusão do curso, determinado percentual, dispara um fluxo do Power Automate que envia uma mensagem no WhatsApp falando parabéns, você desbloqueou a conquista, manda a insígnia para ele e também ele recebe por e-mail, porque no e-mail tem os links lá incorporados que ele já consegue compartilhar no LinkedIn, né, em outras redes sociais e tudo mais. Então, essa é outra automação que eu tenho. Eu também tenho uma outra automação que avisa no grupo, na lista de transmissão que eu tenho, quando um novo curso, uma nova aula, perdão, ou um novo módulo é adicionado ao curso. Então, toda vez que tem uma nova aula, os alunos lá são notificados, ó, tem aula disponível no módulo tal, vai lá assistir. E por baixo desses panos eu tenho várias rotinas que ficam batendo na API da Hotmart e atualizando listas do SharePoint. Então eu tenho uma lista do SharePoint com as informações de módulos, de aulas, de alunos, o progresso de cada aluno. E aí nesse progresso eu tenho uma coluna calculada lá no SharePoint que eu consigo comparar quantas aulas eu tenho e quantas aulas o aluno assistiu. E disso eu tenho um percentual. Então, é através dessa lista que eu consigo entender aqui se ele está dentro do range da conquista, se ele desbloqueou alguma conquista. A partir de contatos, então, quando ele compra o curso e eu recebo lá o extrato, eu tenho o telefone. Então, eu tenho uma outra lista que tem o nome, o telefone, o ID dessa pessoa, que é o que eu consigo consultar ali na hora dos envios. Então, quando roda o fluxo, ele vai lá na minha lista de contatos, que é uma lista imutável, e pega o contato daquele aluno que está lá, que ele colocou no momento da compra, e aí eu consigo fazer a comunicação com esse aluno. Parte de avisos também, então, como eu sei que tem uma nova aula, então eu tenho todas as aulas do curso ali de uma forma estática, e aí todo dia ele roda um fluxo que vai comparando se aquela aula que foi lançada já existe ou não. Se já existe, então ele já foi notificado. Se não existe, ele vai lá, notifica, depois ele carimba essa aula ali naquela lista.
E eu tenho rotinas de limpeza. Por quê? Essa API do Hotmart não é uma API que eu consigo fazer de forma incremental. Ela traz tudo. Então, é mais fácil eu ter um fluxo paralelo que é meia-noite, tá? Todo dia meia-noite esse fluxo roda. E o que ele faz? Ele limpa todas as listas, tirando as imutáveis, é claro, de contatos e avisos e tudo mais. Mas ele vai lá e todo dia ele zera essa lista para mim, tá? Como são poucas linhas, questão de módulos, aulas e tudo mais, não é uma coisa que vai afetar a performance do SharePoint, por exemplo, e nem vai exceder a quantidade de registros de uma lista do SharePoint que é 30 milhões. Eu nunca vou exceder essa quantidade de registros. Então, para essa automação, é super tranquilo. Então, essa rotina todo dia vai lá e reseta todas as listas, deixa bonitinha. Meia-noite ele começa a executar a rotina e limpa. E aí, de madrugada, ele começa a executar aqui na sequência, né, com um intervalo de meia hora ou uma hora, ele bate na API dos módulos e popula a lista dos módulos no SharePoint. Bate na API das aulas, popula a lista das aulas no SharePoint e assim por diante. Então, dessa forma, eu consigo garantir todo um ecossistema automatizado aqui da Hotmart e aí minha vida se torna muito mais fácil. E agora a gente vai explorar um pouquinho mais em detalhes cada automação aqui, de uma maneira superficial, obviamente, senão não daria tempo, eu ficaria 5 horas falando aqui e seria um prazer ficar falando 5 horas aqui sobre isso, porque é algo que eu amo falar, mas nosso tempo é curto e a gente precisa sintetizar isso. Então, quando ocorre uma nova compra, eu recebo um e-mail. Então, olha aqui no print do fluxo. E eu não vou ficar abrindo os fluxos porque senão levaria muito tempo. Então, já trouxe tudo em print. Então, quando o novo e-mail é recebido, eu tenho aqui, eu resgato esse HTML. A partir desse HTML, eu obtenho algumas informações, que é o extrato lá da compra. Eu pego o nome, eu pego o e-mail, eu pego o telefone, tá? Depois disso, eu jogo num scriptzinho, no Office Script, para limpar esse telefone, porque pensa assim, tem pessoas que são de outros países, outras nacionalidades que também compram o meu curso, e pessoas que pode colocar lá um DDD, sei lá, pode colocar o mais 55, outra coisa. Então eu tenho um scriptzinho que limpa isso, deixa só números. Isso facilita para mim para utilizar na API, porque eu já deixo meio que no modelo que minha API do WhatsApp pede. Então isso facilita para mim. Depois disso, eu também rodo um scriptzinho que pega o nome do aluno e normaliza ali em primeira letra maiúsculo, o resto minúsculo, porque ele pode escrever só minúsculo, tudo maiúsculo e tal, eu já quero deixar isso bonitinho na minha lista, então ele já dá essa normalizada. E depois disso, ele cria um item lá na lista de contatos do SharePoint, e aí finalmente, usando a API do WhatsApp, ele manda uma mensagem de boas-vindas. Então ele fala, ó, olá, venho dar boas-vindas ao Power Automate Elite. Agora você faz parte do nosso pelotão de Elite, da Power Platform, conte conosco, piriri parará. E depois eu coloco um atraso aqui, depois de algum tempo, o que ele faz? Ele adiciona o usuário no meu grupo do WhatsApp. Então, ele executa essas duas rotinas toda vez que uma nova compra é efetuada. E também popula a lista do SharePoint, tá? Sobre novos conteúdos. Então, como eu disse, ele tem um fluxo que é recorrente. Esse fluxo ele obtém as aulas e compara com essa lista de avisos, tá? E percorre tudo aqui. E aí, se tem um novo conteúdo, ele dispara para o meu grupo do WhatsApp. E aí, aqui, por exemplo, tem um exemplo de notificação. Novo conteúdo disponível, ele fala qual que é o módulo, qual que é o nome da aula, né? E bons estudos e tudo mais. E eu sempre coloco aqui que é um robozinho que está comunicando isso para as pessoas não acharem que eu estou loucamente ali disparando essas informações, tá? Porque às vezes ele vai disparar quando eu lanço um novo módulo que tem
15 aulas, ele dispara 15 aulas ali, 15 novos conteúdos, sinalizando. E também, novamente, sempre abastecendo a lista do SharePoint. É, quando desbloqueia uma nova conquista, isso daqui é super legal. Então também tem uma recorrência diária aqui, que ele pega uma lista específica do SharePoint, que tem todo o cálculo lá, tem uma coluna calculada que já calcula em percentual quantas aulas eu tenho, o curso, né, como um todo, e quantas aulas cada aluno já assistiu. Ele calcula o percentual. Se está dentro desse range, que no bronze aqui, por exemplo, é 20%, o prata é 50% e o ouro é 100%, obviamente. Então, se está dentro desse range, ele vai lá, dispara uma mensagem no WhatsApp da pessoa, ele também manda um e-mail para essa pessoa com o link para compartilhar no LinkedIn, nas redes sociais e tudo mais, e também atualiza a lista falando, ó, essa pessoa já recebeu essa insígnia, porque como esse fluxo roda diariamente, senão toda vez que rodasse a pessoa ia receber a insígnia. Então, tem uma regrinha lá que faz ele ignorar quando a pessoa já recebeu a insígnia. E aqui é um exemplo de como a pessoa recebe pelo WhatsApp. Ele fala, ó, você desbloqueou sua insígnia de bronze, e aí fala inclusive qual que é o progresso da pessoa aqui e tal, e sinalizo também que eu enviei para ela por e-mail. E essa daqui são as insígnias. Então, nesse exemplo aqui ele recebeu a de bronze, também tem a de prata e a de ouro, que a de ouro é bem difícil de conseguir, inclusive, tá? Novamente, sempre carimbando aqui no SharePoint todos esses progressos e afins. E aí, isso daqui é um pouco das rotinas diárias que eu tenho só da Hotmart, tá? Então aqui, ó, nós temos 2, 4, 6, 8, 10 fluxos que rodam ali diariamente. Tudo agendado, ó. A maioria, só um que é o automatizado. O automatizado é o da nova compra. Porque o da nova compra eu não sei quando ela vai ocorrer. Pode ocorrer agora, pode ocorrer daqui a 5 minutos, 10 minutos. Então, toda vez que uma nova compra é efetuada, eu recebo esse extrato por e-mail. Então, toda vez que chega o e-mail com o título, com a trigger, ele roda esse fluxo. Então, é o único fluxo desse daqui que é automatizado. Os demais são tudo agendado. E como utiliza a API do WhatsApp e tudo mais, precisa utilizar o conector HTTP, é tudo premium, tá? A maioria aqui são conectores premiums, ou seja, estou utilizando uma assinatura premium do Power Automate para conseguir também executar essas tarefas. Tá? Tem outras ferramentas de mercado, que tem um Make e tal, que o pessoal utiliza. Eu prefiro utilizar o Power Automate. Seguindo para o próximo, a gente vai falar agora das rotinas do YouTube, que é bem interessante também. Aqui no YouTube, então, o que ocorre? Eu tenho algumas rotinas. Então eu tenho uma rotina quando eu publico um novo vídeo, tá? Ele cria um item numa lista do SharePoint. Então ele traz essas informações, qual que é o título do vídeo, qual que é o ID do vídeo, o link da thumbnail, algumas informações necessárias para eu ter ali para utilizar posteriormente, tá? E aí eu tenho um fluxo que, por exemplo, ele baixa a transcrição. Quando eu publico um vídeo no YouTube, depois de algum tempo, o YouTube gera a transcrição automática do que eu estou falando ali. Só que ele gera no idioma nativo, ou seja, ele só gera no português, ponto final. E aí o que eu faço? Eu baixo essa descrição, puxo essa descrição via API e traduzo ela tanto para o inglês quanto para o espanhol, tá? E armazeno essas traduções. Depois, eu tenho um outro fluxo que ele cria uma descrição do vídeo usando a transcrição. Por quê? Quando eu subo um vídeo para o YouTube, eu tenho que gerar uma descrição daquele vídeo. Mas às vezes falta um pouco de criatividade para você descrever ali detalhadamente o que você fez naquele vídeo. Então, eu uso um fluxo que lê essa transcrição, ou seja, lê todo o conteúdo que eu falei durante o vídeo
E usando o chat GPT, a OpenAI, eu peço para ele gerar uma descrição automática, com base no que eu falei no vídeo. Olha só que louco. E depois eu tenho um outro fluxo que traduz isso, traduz tanto o título quanto a descrição para o inglês e para o espanhol. Vão acompanhando comigo. Depois que ele gerou essa descrição, eu pego e peço para ele criar uma descrição exclusiva para o Instagram, uma descrição exclusiva para o LinkedIn. Depois tem uma outra automação que sobe todas essas legendas aqui que ele gerou. E ele também faz o upload do título e da descrição em inglês e espanhol. Isso daqui é uma gama de fluxos. E eu tenho outro fluxo aqui que é quando um novo vídeo é publicado. Ou seja, quando eu vou lá e acabo de publicar esse vídeo, o que ele faz? Tem um fluxo que ele pega, identifica que aquele vídeo acabou de sair e já manda para o LinkedIn, já manda para o Instagram e já manda para o WhatsApp. Eu não preciso ficar compartilhando. Então perceba que a maioria das automações que eu tenho aqui visa facilitar minha vida. Porque como um produtor autônomo de conteúdos, então eu gravo o vídeo, eu edito, eu faço a arte, eu faço tudo. Isso daqui seria um baita trabalho, além do trabalho que eu já tenho de gravar, fazer tudo isso. Então o que eu posso automatizar nessa esteira, eu automatizo e ganho um tempo precioso nisso. E aí, isso daqui é a lista do SharePoint que essas informações são carimbadas. Então, olha só, eu tenho o nome do vídeo aqui, eu tenho o ID do vídeo, eu tenho a descrição do vídeo, eu tenho a descrição para o LinkedIn, a descrição para o Instagram, se ele já foi publicado ou não no meu LinkedIn e no meu Instagram, se a legenda foi baixada, se a legenda foi traduzida para o inglês, se a legenda foi traduzida para o espanhol, se a legenda já foi upada no meu canal. Eu tenho uma série de colunas aqui. Então, cada automação que eu tenho, basicamente, ela está olhando para uma coluna dessa, uma booleana dessa, e vendo se precisa ou não ter alguma ação aqui, tá? Então, por exemplo, ele não publicou no meu LinkedIn, não publicou no meu Instagram, aqui tá false. Ele vai lá e quando o fluxo rodar, ele sabe que ele tem que pegar esse vídeo aqui e colocar no meu LinkedIn e no meu Instagram. Claro, não é loucamente, tem as periodicidades. Então, os meus vídeos eles são publicados terça, quinta e sábado. Então, vídeo do YouTube, principalmente do Vale a Pena Ver de Novo, que é uma coisa que eu vou falar mais para frente, é terça, quinta e sábado, tá? Se aqui, por exemplo, a legenda ainda não foi baixada, ele vai lá e faz o download dessa legenda. Então é através dessas flags aqui que que eu consigo acompanhar o que já foi feito ou o que não foi feito, tá? Criar descrição, essa parte aqui é bem legal, porque eu uso o AI Builder, que dentro do AI Builder a gente consegue criar prompts utilizando inclusive o Chat GPT for All, que é o mais atual. Então aqui ó, tem até um printzinho que eu coloquei aqui das configurações, estou usando o for All, e eu regulo a temperatura aqui do que eu quero. Para quem não está familiarizado, temperatura, quando a gente fala de temperatura, uma temperatura quanto mais alta, ou seja, quanto mais próximo de 1, significa que o algoritmo ele pode ser mais criativo. Só que qual que é o problema disso? Quanto mais criativo, mais ele pode alucinar, ou seja, inventar coisas. Sim, a inteligência artificial ela inventa coisas se for necessário. Então, se a gente regula essa temperatura, no caso eu deixo o 0.3, eu estou falando para ele, ó, eu não quero que você alucine, eu não quero que você seja criativo, eu quero que você seja conciso e exato. Porque eu não preciso, numa descrição do vídeo, num título, eu não preciso que ele seja criativo. Eu quero que ele siga as regras que eu impus para ele. Então aqui, por exemplo, eu tenho um prompt de descrição para o Instagram, um prompt de descrição para o LinkedIn, um prompt de otimização de título e etc. Alguns outros prompts aqui que eu utilizo, tá? E aqui é um exemplo de prompt. Eu crio esse prompt personalizado
passo para ele o contexto. Você é um especialista em Microsoft Power Platform e Business Intelligence e possui um Instagram, nesse caso aqui é do Instagram, um Instagram de grande relevância técnica e tem conhecimentos avançados em técnicas de SEO, que é de otimização, e precisa gerar uma postagem a fim de ter mais alcances. E aqui eu passo algumas considerações para ele, ó. Retorne apenas o conteúdo indicado sem observações. A descrição não pode passar de 2.000 caracteres, que é o limite do Instagram. Elimine as marcações de tempo, elimine qualquer link, deixe apenas o título, o texto, porque no Instagram você não consegue incorporar link. Então, para cada rede social eu tenho um prompt específico. E aqui é um exemplo, como ele gera. Então, olha só, ele fala, ó, confira meu canal do YouTube, link na bio. Por quê? Porque eu direciono ele para olhar a minha bio do Instagram, porque eu não consigo incorporar um link na postagem. Ele usa as hashtags e tudo mais. Então, para cada rede social, eu tenho eu uso uma característica de prompt. E aí, então, vem a parte de tradução de legendas. Olha só que interessante. E aqui eu estou usando inteligência artificial também, só que eu estou usando um outro componente, eu estou usando um serviço do Azure. E você vai falar, pô, Pedro, você já está usando um conector premium, está pagando ainda serviço do Azure, você está rico, né? Não, tá? É tanto que eu deixei aqui embaixo que existe alguns serviços gratuitos do Azure. Então, por exemplo, o Azure Tradutor, o serviço de tradução do Azure, você tem um tier gratuito que é 2 milhões de caracteres. Você tem por 12 meses na sua conta, tá? Que é o tier free, o S0. Então, assim, você consegue utilizar esse serviço sem pagar. Só tem numa conta do Azure. E, na verdade, o Azure, Microsoft Azure, tem mais de 100 serviços gratuitos. Você pode criar uma VM, você pode usar outros serviços de inteligência artificial, isso gratuito para você testar, para você aplicar no seu negócio, tá? É bem legal, então fica a dica. E aqui o que, que ele faz? Então, eu tenho um fluxo que, como eu disse, ele pega essa transcrição do YouTube e baixa, que é essa transcrição aqui, ó, de caractere maior. Da forma que ele vem, eu armazeno ele, tá? Numa pasta, que o lastro é o ID do vídeo. Então, essa daqui é a pasta referente ao meu vídeo. Ele está aqui caracterizado pelo ID. E a partir disso, eu tenho um outro fluxo que ele sabe que quando chegou um novo conteúdo aqui para ele, ele precisa passar num fluxo de tradução. Então ele vem, pega esse conteúdo, traduz para o inglês e gera um arquivo, traduz para o espanhol e gera um arquivo. E ele gera aqui, ó. Olha só que interessante. Na pasta ele vai lá e coloca mais 2 arquivos, um em inglês e outro em espanhol. Então, cada vídeo meu hoje cada pastinha minha tem 3 arquivos SBV de legenda dentro. E aí ele sabe que quando chegar essa legenda, ele vai lá e depois ele tem que fazer esse upload para o YouTube, devolver isso daqui para o YouTube, tá? E aqui é um exemplo de como fica um vídeo depois que ele faz esses uploads. Então aqui é um vídeo, um dos mais recentes meu, que ele tem aqui o idioma original e aqui o idioma traduzido para o inglês dos Estados Unidos. Tanto o título quanto a descrição aqui ele traduziu, tá? E a descrição também foi daquele prompt do chat GPT, utilizando o AI Builder, que ele leu o meu conteúdo e gerou uma descrição. Então ele falou aqui, ó, tal, no vídeo de hoje vamos explorar o Copilot Studio, aprender a limitar fontes de conhecimento, tal. Isso daqui eu não digitei nada, tá? Você fala, pô, foi você que criou essa descrição aí. Não. Ele leu o meu conteúdo, a minha transcrição, e com base na minha transcrição ele gerou uma descrição para o meu vídeo. Inclusive ele inclui a marcação de tempo já no meu vídeo. De tal minuto a tal minuto o Pedro falou sobre isso, de tal minuto a tal minuto ele falou sobre isso, e etc. Olha só, muito legal, né? E isso
ele se reflete, tá? A partir do momento que eu agora todos os meus vídeos têm 3 idiomas, o português, o nativo, o inglês e o espanhol, já é perceptível uma grande movimentação de outros idiomas no meu canal. Então, olha só, nos últimos 28 dias, 25% dos meus espectadores assistiram com legendas em espanhol. Se ele era da Espanha ou de outro país da América do Sul ou não, eu já não sei, mas ele consumiu meu vídeo com legendas em espanhol. E 20% aqui arredondando consumiu meu vídeo com legendas em inglês. Isso daqui, antes de eu ter esses fluxos, isso daqui beirava o zero, não existia. E olha só como já está essa movimentação, ou seja, eu estou conseguindo impulsionar o meu canal utilizando conteúdos já existentes. Tá? Vocês podem ver aí na internet alguns youtubers muito grandes que eles têm canais em diversas nacionalidades. Então tem o Mister Beats, por exemplo, ele tem um canal em português. Então ele tem um canal que os vídeos dele são todos dublados, né? E já eles são dublados em português e tal. Por quê? Porque ele entende que ele pega o mesmo conteúdo que ele já tem e aplica em outro local. E assim ele consegue ter esse ganho exponencial. No meu caso aqui, eu estou utilizando legendas. Então, estou trazendo um público que até então não conhecia o meu canal. E o legal é que quando eu faço esse processo aqui de colocar o título em inglês, a descrição em inglês, quando alguma pessoa, por exemplo, algum americano vai pesquisar sobre Copilot Studio, vai aparecer meu vídeo já traduzido para ele. Então, não aparece, às vezes a gente pesquisa algum conteúdo no YouTube que não tem título nem descrição no idioma respectivo, ele vai aparecer em inglês, por exemplo. Agora, se aquela pessoa ela pegou aquele conteúdo e já criou uma tradução para português, se eu pesquisar, para mim aparece aquele conteúdo em português já. Isso é bem legal, tá? Então eu uso dessa artimanha e com isso eu acabo angariando um público que eu não tinha até então. E aí, falando das redes sociais, isso daqui é bem legal. Como eu disse, eu tenho um prompt que gera uma descrição para o LinkedIn e um prompt que gera uma descrição para o Instagram, tá? Porque cada um ele tem que agir de uma forma diferente. Então eu tenho um fluxo, tá? Que como eu falei, ele tem ali a recorrência. Então toda terça, quinta e sábado ele executa. E o que, que ele faz? Ele pega os vídeos meus antigos, que eu ainda não postei no LinkedIn, e reaproveita esses vídeos. Porque pensa assim, não é porque o vídeo é antigo que ele não é relevante. Porque eu tenho muito conteúdo bom que naquele momento que eu postei a pessoa não viu. E se eu postar novamente, será que eu posso alcançar pessoas que ainda não conhecem meu conteúdo? Então é nessa a ideia. Então, toda terça, quinta e sábado, ele roda esse fluxo e aí ele posta ele faz uma postagem no meu LinkedIn com a tag aqui, ó, vale a pena ver de novo, e a descrição, e aí perceba, né, aqui a descrição, ele já tem um link aqui para visitar meu site, para a pessoa adquirir meu curso, para a pessoa adquirir meu e-book, tanto na Amazon quanto na Hotmart, minhas redes sociais, meu contato profissional, ele já tem um comportamento diferente. Depois, ele faz a postagem no Instagram. E aqui no Instagram, eu já tenho que fazer 2 posts. Primeiro ele gera a mídia e depois ele faz o publish, tá? E aí é documentação de cada API. E perceba como é diferente, ó. Embora aqui a descrição seja a mesma, essa parte, no final aqui eu não tenho esse monte de link. O que, que ele faz? Ele coloca, ó, confira meu canal no YouTube, link na bio, e coloca algumas hashtags pertinentes àquele conteúdo, tá? Para impulsionar. Então, assim que eu consigo também manter minhas redes sociais ativas, quando eu não tenho postagem. Então, quando eu vou fazer uma postagem, eu sempre procuro fazer a postagem nos dias que não vão ter essa rotina executada. Então,
que é segunda, quarta e sexta. Então, se eu tenho que postar, fazer alguma postagem manual, eu mesmo ir lá e postar no LinkedIn, eu faço na segunda, na quarta ou na sexta. Porque eu sei que terça, quinta e sábado tem essas rotinas já que vão manter meu perfil aquecido. E isso realmente dá muito certo, tá? Tem postagens minhas que alcançam milhares de pessoas, um conteúdo que eu já tinha feito, em tese já tinha passado, é, mas eu consigo reaproveitar e continuar fazendo esse conteúdo ser relevante. Não é porque, como eu disse, ele já passou que ele perde a sua relevância, a sua importância, tá? E aqui é um pouco das rotinas que eu tenho referente ao YouTube. Então, quando um vídeo é publicado, ele faz o update aqui ó, do título e descrição lá dos meus vídeos. Ele gera a descrição otimizada para Instagram e LinkedIn, tá? Que tá no título, tá só Instagram, mas é Instagram e LinkedIn. Ele gera a descrição para os meus vídeos, ele traduz as legendas, ele traz do YouTube essas legendas, a transcrição, ele faz o upload das legendas. Esses aqui de popular é quando eu criei. Então, eu criei, eu já tinha, sei lá, 200 vídeos. Pô, eu tenho que trazer isso de uma forma massiva para conseguir popular minhas listas do SharePoint. Então, eu gerei um fluxo que ele fazia isso de uma maneira única, em lote. Ele trazia tudo aquilo em lote, tá? Bom, e por fim, tem uma frase minha, eu mesmo, até aqui, ó, o autor sou eu mesmo, mas que eu falo em toda palestra minha, falo em, assim, quando é de referente a Power Automate, automação de processos, eu sempre falo isso, que é, se tem alguma tarefa que eu faço mais de uma vez, essa tarefa ela pode ser automatizada. E é exatamente um pouco disso que eu queria trazer aqui hoje para vocês. São tarefas que, quando eu fazia manualmente no começo, gastava muito meu tempo e hoje isso me livra, me salva horas e horas de trabalho e assim eu consigo conciliar meu curso, meu trabalho, o MVP, meu canal no YouTube, que isso daí já é um volume gigantesco de tarefas, mas se não fosse essas automações, eu não conseguiria. Eu não teria forças para atuar com tudo isso e teria que, sei lá, eventualmente contratar alguém para me ajudar nisso, coisa que não tenho orçamento para isso, então ou eu teria que abrir mão. E hoje eu consigo dar atenção para tudo isso porque boa parte dessa esteira está devidamente automatizada, certo? Gente, gostaria de agradecer, tá? Tanto a Thaís, a Milena, que fizeram a organização desse evento, estão tornando esse Power AI 365 um sucesso. Gostaria de agradecê-las pelo carinho que elas colocaram na organização desse evento. Evento impecável e parabéns. E contem sempre comigo, sempre que precisar. Eu sempre falo que comunidade é que nem convocação para guerra. Você não diz sim, não. Você só fala quando, você só pergunta quando e onde eu devo estar. Então é basicamente isso. Agradecer o pessoal do Reactor, o Vitor, a Larissa, que sempre estão aí no backstage aí. Quase ninguém conhece, mas quem é da comunidade, quem está sempre no Reactor, inclusive todos vocês são convidados aí lá no Reactor, lá no Morumbi. É um espaço nosso, um espaço da comunidade. Então tenham essa esse sentimento de pertencimento, de pertencer a um movimento, a uma tribo, a uma comunidade, que é a nossa comunidade técnica Microsoft. Visitem o espaço quando vocês puderem. Quem não for de São Paulo e em algum momento for para São Paulo, passa lá, visita, assiste os conteúdos, tudo 0800, tudo gratuito. O pessoal tá lá com todo o aparato de equipamento para trazer o melhor conteúdo possível, inclusive aqui online, quando não é presencial, é online. Então, eles estão aqui no backstage garantindo que esse conteúdo chegue até vocês com qualidade. Então, só agradecer a todos eles e dizer que eu fico por aqui.
E estou ansioso já para a terceira edição do Power AI 365 e a gente se vê lá em 2025. Eu vou nessa, valeu e falou!